Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje, dia 13/9, domingo, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor e depois orando a respeito da própria palavra do Senhor e aquilo que o Senhor sempre está nos ensinando, nos falando. A Ele todo louvor, a Ele toda honra e toda glória. Eu vou ler Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2 diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha só, eu vou parar aqui, eu vou continuar um pouquinho, mas eu vou parar aqui só um minutinho. Amaldiçoarei as vossas bênçãos, ou seja, o sacerdote abençoa, o sacerdote traz uma palavra do Senhor sobre o seu, vamos dizer assim, o seu aprisco, né? Ele traz a palavra do Senhor e ele abençoa com a palavra de Deus, só que Deus, do outro lado, ele amaldiçoará a bênção. É o que está escrito aqui. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. O Senhor está falando que, ao invés de ele aceitar o sacrifício, ele vai jogar excremento, tá? Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse com efeito, e me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, e violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, eu vos mostrastes parciais no aplicardes a lei, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. A palavra do Senhor aqui está falando de um tipo, né, de situação que estava acontecendo naquela época, mas claro que, como toda a palavra de Deus, a palavra ela é completamente contextualizada, ela está completamente conectada àquilo que nós vivemos numa condição de ambiente, de geração, de país, de sociedade, de comunidade. Por quê? Primeira coisa que eu quero falar para você e que fique bem claro no nosso entendimento, que é o seguinte: Malaquias capítulo 2, lá no comecinho. Oi, Márcia, boa tarde, Deus abençoe você, o Fábio, toda a família aí, Deus abençoe, glória a Deus. Sônia Cavalcante. Oi, Sônia, tudo bem? Tudo na bênção? Ontem a gente ia falar tchau para você, mas não deu tempo que você saiu, né? Mas que Deus abençoe você, o Toninho, a Tati, toda a família. Deus abençoe a todos vocês aí em Vinhedo.
Fiquem na paz do Senhor. Então, olha só, presta atenção o que está falando aqui no versículo 1 do capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Por que agora, ó vós sacerdotes, para vós outros é este mandamento? Por quê? É só para o sacerdote? Alguém perguntaria, ou alguém indagaria, mas eu não sou sacerdote. Então, vamos entender o que significa essa condição nos dias de hoje. Abra lá comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Senhor, através de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, e por Ele, para Ele são todas as coisas, como diz Paulo, Ele nos convoca, Ele nos comissiona e Ele nos chama para ocuparmos a posição de sacerdotes. Por que sacerdote? Qual era a função do sacerdote lá no Antigo Testamento? O sacerdote é aquele que oficiava diante do Senhor em nome do povo. Então o povo levava lá a sua oferta, levava o sacrifício, o sacerdote pegava aquela oferta, aquele sacrifício e colocava diante do altar do Senhor e oficiava ao Senhor. E porque ele oficiava ao Senhor, ele representava, ele estava no lugar daquele que entregou a oferta e ele no nome daquele que entregou a oferta, ou daqueles, quando o sacerdote fazia expiação pelo pecado de toda a nação, de todo o povo de Deus, então o sacerdote levava diante do Senhor e oferecia aquele sacrifício. Então quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que se coloca entre o povo, uma nação, uma pessoa, uma família, diante do Senhor, e no nome desse povo, dessa nação, dessa família, ele coloca os anseios daquele povo, os sentimentos daquele povo, as preocupações, as dificuldades, a tristeza, a angústia daquele povo, ele coloca diante do altar do Senhor. Então, quando diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos chamados de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, significa que quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos convocados, conclamados a ocuparmos uma nova posição no mundo espiritual. E qual é essa posição? Essa posição é de sacerdotes ou sacerdócio. E isso não está escrito apenas aqui em 1 Pedro 2, versículo 9, mas também está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Para nós não ficarmos só num versículo, Apocalipse 1, 6. Lá no finalzinho da Bíblia, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1, 6 diz assim: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, por que o Senhor nos constituiu sacerdotes? Por quê? Qual a razão? Então o Senhor nos elevou a uma condição sacerdotal. Todos aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador têm o direito, têm o privilégio de ocuparem, se quiserem, essa condição sacerdotal. Por quê? E aí eu quero ler o que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17, que diz assim. Hebreus 2, 17. Diz assim: Por isso mesmo, convinha que todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Irmãos, né? Nós somos irmãos, mas nós somos irmãos de quem? Olha só. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote hoje? O nome dele é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o sumo sacerdote. Nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E eu poderia ler vários textos. Eu vou ler mais uma aqui, só para você entender e alimentar a inteligência da tua fé. Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda a palavra do Senhor no capítulo 4 de Hebreus, versículo 14. Mas são vários textos, eu vou parar por aqui já. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, voltando ao texto de Malaquias, versículo 1, capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Ou seja, o que o Senhor vai dirigir, o que o Senhor vai mandar a partir daqui, é para nós todos sacerdotes. Por que somos sacerdotes? Porque aquele que é a primícia dos que ressuscitam, aquele que é o primogênito, e agora não mais só primogênito, mas ele é unigênito, né? Porque a Bíblia chama ele de unigênito e depois de primogênito, ou seja, primeiro ele era único, depois ele passou a ser o primeiro de quantos? De muitos, entre eles, nós todos que estamos aqui. Então, quando ele enfrenta a vida, quando ele enfrenta o mundo, quando ele dá testemunho do Pai, quando ele ministra, oficia diante de Deus e fala do Pai àqueles que estão ao seu redor, se fazendo um conosco, ele está o quê? Ele está se tornando tecnicamente, didaticamente falando, ele está se tornando semelhante a nós. Presta atenção, porque nós somos filhos de Adão, né? Nesses dias eu assisti com minhas filhas novamente as Crônicas de Nárnia, né? Por quê? Porque C.S. Lewis, ele deixa isso muito bem claro nos seus livros, o que significa ser um filho de Adão. Então nós somos filhos de Adão, porque em Adão nós herdamos o quê? A morte. Nós herdamos a validade. Até Adão, antes do seu pecado, não tinha validade. Agora tudo tem validade, né? Até cimento tem validade, até concreto tem validade. Quem dirá nós? Então nós temos validade,
né? Tem lá no nosso rótulo, lá na nossa embalagem, né? Vamos viver até 90 anos, vamos viver alguns pela robustez até 100 anos, até 70 anos, 80 anos. Então nós temos uma validade. Ele se fez, presta atenção, ele deixa de ser Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não que ele deixa de ser Deus, ele se esvazia de Deus, da sua plenitude, ele se esvazia, kenosis no grego, ele se esvazia de si próprio. Ele se esvazia, ele se torna homem para ser semelhante a nós. Como semelhante a nós, ele vive no mundo, sujeito às paixões, sujeito a todas as validades que nós estamos sujeitos. Ele vence o mundo. A Bíblia diz que ele venceu o mundo. Ele vence o mundo, ele é levado inocentemente à cruz, porque a Bíblia fala que não havia culpa nele, e sem pecado ele é sentenciado à morte de cruz. Sendo sentenciado à morte de cruz, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ou seja, aquele que é semelhante a nós, se fez semelhante a nós, ele ressuscita. E na sua ressurreição, porque não havia nele culpa, então, né, o salário do pecado é a morte. Como não havia pecado, obviamente, a morte não pôde segurar. E a Bíblia diz o que em 1 Coríntios 15? Vencida foi a morte pela vida. Ou seja, aquele que tem a vida abundante se levanta da morte. Ao levantar-se da morte, ele faz o quê? Ele se posiciona para que nós agora possamos ser... Ele não veio para ser semelhante a nós? Agora nós voltamos à essência, nós voltamos à origem, nós nos tornamos semelhantes a ele. Por quê? Porque ele já venceu. A Bíblia fala que ele é a primícia dos que ressuscitam. Então ele ressuscitou primeiro para nós caminharmos exatamente nas suas mesmas pegadas. Então ele ressuscitou e nós estamos semelhantes a ele por fé em Jesus Cristo. Mas o que acontece ministerialmente? Então ele é elevado a uma condição, ele conquista uma condição. Qual é a condição? Agora, como diz Hebreus, sumo sacerdote. Se ele é sumo, ou seja, acima, é porque existe um nível abaixo. Qual é o nível abaixo? Nós. Nós agora somos sacerdotes do Deus vivo. Nós somos uma nação de sacerdotes. Tudo aquilo que a palavra fala sobre a tribo de Levi, só para você lembrar, Levi era um dos filhos de Jacó, e sobre essa tribo ficou a incumbência, a tarefa do ofício sacerdotal. Não sumo sacerdotal, mas sacerdotal. Sumo sacerdote é aquele que, fazendo alusão à figura do Antigo Testamento, era aquele que tinha uma ascendência, né? Era descendente direto na árvore genealógica, de Arão. Então, sumo sacerdote, descendente de Arão, sacerdote, ofício sacerdotal, cuidar do templo, dos utensílios do templo, aí vem a tribo de Levi. Entendeu? Então, a tribo de Levi, ela foi assumida por nós todos que estamos aqui. Nós somos hoje, ministerialmente falando, espiritualmente falando, pertencentes à tribo de Levi. Bom, dito isso, voltemos à palavra aqui que diz o seguinte: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento. Bom, aqui eu vou contar para você o que aconteceu. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Só para você lembrar, está lá em Macabeus, capítulo 1, capítulo 2, né, dos livros apócrifos, né, que tem lá na Bíblia Católica. E lá tem a história dos Macabeus.
E o que aconteceu? Logo depois de Malaquias, foram 400 anos de silêncio. Nas Bíblias antigas, inclusive, tem entre Malaquias e Mateus 4 folhas brancas, simbolizando exatamente para cada folha 100 anos, né? 4 folhas, 400 anos. Então, o que aconteceu? O ofício sacerdotal, o distanciamento do povo para com Deus era tão grande, ficou tão expressivo, que chega no momento que um dos descendentes de Alexandre o Grande, né, um herdeiro do Império Greco-Macedônio, que foi dividido em 4, um deles ficou com aquela área do Oriente Médio. Entre eles, um dos herdeiros foi o chamado Antíoco Epifânio. E o que o Antíoco Epifânio fez? Ele invadiu Israel, foi uma matança, ele matou mais de 1 milhão de judeus naquele tempo, antes de Jesus Cristo, e ele levou porcos para o templo de Jerusalém. Lembre-se que porco, para a religião judaica, é um animal imundo. Não bastasse, né, entre aspas, ou apenas alimentar-se de porcos, mas ele leva os porcos e ele sacrifica porcos no altar do Senhor dentro do templo de Jerusalém. Isso foi uma abominação. Os judeus, uma boa parte dos judeus, os que não morreram de morte matada, né, morreram porque alguns se mataram. Alguns se suicidaram por tanta abominação que estava acontecendo naquele momento. E Antíoco Epifânio fazia os judeus comerem carne sacrificada, carne de porco dentro do templo, juntado com as fezes dos porcos. E as fezes dos porcos, Antíoco Epifânio pegava como se fosse uma brocha e passava em todas as paredes do templo, do lado interno do templo. Isso aconteceu, isso está na história. Então o Senhor aqui está trazendo essa palavra através de Malaquias. Para quê? Para que o povo pudesse pensar em se arrepender. Para que os sacerdotes pudessem pensar em se arrepender. Entenderam? Diz aqui: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi. Levi, homem? Não. Levi, o pai de uma tribo, né? Filho de Jacó, quando Jacó lá, junto com José no Egito, ele abençoa os seus filhos e ele dá para cada filho uma porção. Quando chega na hora de dar a porção de Levi, ele fala para Levi: você não terá porção na terra. A tua herança não terá porção na terra. Alguém poderia falar: meu Deus, mas por quê? Aí ele diz: porque a tua porção é o Senhor. Então a tribo de Levi, qual é a porção da tribo de Levi? É o Senhor. Veja só a autoridade a autoridade delegada que o Senhor coloca sobre nós. Porque a tribo de Levi, ela não tinha herança na terra. Na divisão do terreno chamado Israel, né? Vamos dizer assim, das propriedades ou das locações que haveriam, Levi ficou sem terra. Por quê? Porque a herança de Levi era pura e simplesmente o próprio Deus. Eu sou a tua herança. Ou seja, essa palavra profética está sobre a tua vida. Quem é a tua herança? A quantas andam a tua herança? Qual o tamanho da tua herança? E a palavra do Senhor hoje revela para você: a tua herança é o Senhor, pura e simplesmente, né? Você não tem uma herança de uma casa, você não tem a herança de um terreno, não tem a herança de uma importância, de um valor, de um seguro de saúde, de um seguro de morte, sei lá, mas a tua herança se chama Deus. Deus é a tua herança. Glória a Deus. Aí diz assim: minha aliança com ele foi devida e de paz. Agora você entende toda a palavra. Depois que você entende o sentimento da palavra,
de como essa palavra está contextualizada, o restante fica fácil. Porque agora você está inserido na tribo de Levi, porque agora você é uma nação de sacerdotes, conforme fala lá em Hebreus, através de Jesus Cristo, porque ele é o sumo sacerdote. Então nós somos sacerdotes. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Essa palavra está sobre Jesus? Com certeza, porque Jesus cumpriu o seu sacerdócio. Por isso que ele foi elevado a sumo sacerdote. Mas hoje essa palavra está sobre mim e sobre você, sobre os nossos queridos e aqueles a quem nós oficiamos hoje, como ministros do Senhor, nossa casa, nossa família, nosso ministério, aonde nós estamos como pastores, sacerdotes. E diz a palavra, mas porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Não é incrível? As pessoas às vezes falam assim, porque o relator de tal comissão, porque o relator do Congresso, porque o relator da Assembleia, sei lá das quantas, porque o porta-voz do Senado, porque o porta-voz da presidência, porque o porta-voz, você é o relator, você é o porta-voz, pura e simplesmente, do Deus vivo, eterno, poderoso, infinito, onisciente, onipresente, onipotente. Você é o porta-voz. A Bíblia te chama no Novo Testamento, Paulo falando, ele fala que você é embaixador do Deus vivo. Glória a Deus. Como a palavra é maravilhosa, como Malaquias fala tão poderosamente, tão aprofundadamente a respeito de tudo isso. Diz aqui, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então, nós temos a bênção e a maldição. A bênção como resultado da nossa escolha como nação de sacerdotes reais, ou a maldição da nossa escolha de desprezarmos esse ofício, essa constituição, esse chamado, essa convocação que o Senhor coloca sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Então, agora você entende, quando você foi levantado, né, como aqui, deixa eu ver aqui, a Kátia, como a Sônia, como a Jéssica lá no Facebook, o Walter no Facebook, né, e tantos outros aqui, né, a Márcia, o Vitor que está conosco hoje aqui, a Jailde Maciel também. Nós todos fomos levantados agora em Jesus Cristo, espiritualmente e eternamente, sacerdotes. Porque o sacerdote é aquele que substitui, é aquele que se coloca na brecha, é aquele que intercede pelo outro, pelo seu igual, pelo seu par, e se coloca diante do Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, visita, Senhor, restaura. Então essa constituição, esse chamado e essa responsabilidade agora está sobre você, está sobre mim, está sobre nós todos. E agora sim, quando nós vemos vamos dizer, os maus feitos
que acontecem aí, esses últimos escândalos, né, de governo, de prefeito, de secretário de saúde, secretário da educação, do Rio de Janeiro, mas tem outros lugares também, não há, em Manaus, no estado do Amazonas e outros lugares. Pessoas que deveriam estar no pleno sacerdócio, na sua função, sabendo que estava ali representando, desculpe, agora falando assim, você está me entendendo, representando a tribo de Levi, e fazem o contrário, levam os pequenos ao escândalo, né? Como esse pastor do Rio de Janeiro, que numa hora, né, oficializa lá, né, o batismo do então, né, candidato Bolsonaro, que ainda não era presidente, do candidato Bolsonaro, lá no Rio Jordão, e batiza lá o futuro presidente Bolsonaro. E depois ele é preso porque foi pego em falcatrua lá no Rio de Janeiro, lá no gabinete onde ele trabalhava, o chamado pastor Everaldo. Isso é o quê? Isso é escândalo. É exatamente o livro de Malaquias sendo contextualizado nos nossos dias, no nosso ambiente de Brasil, de sociedade, de governo. Isso é uma vergonha. Ou o cantor gospel, né, que agora é vice-governador, porque entrou, como é que diz? Entrou no lugar do governador, né? E como vice-governador, cantor gospel, mas parece que ele é cantor gospel mais de uma cultura mais católica, mas não importa, mas é temente a Deus. E ele fez o quê? Ele pura e simplesmente está sendo investigado também por maus feitos. Então isso significa o quê? Isso significa exatamente a deteriorização de um chamado, de uma constituição. E isso é muito ruim. Isso é uma coisa difícil de entender até. Como que um servo de Deus, como uma pessoa temente a Deus, pode viver uma situação dessa? Então, quando nós colocamos tudo isso diante do Senhor, e quando nós fazemos por incorporarmos essa responsabilidade, isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos nos colocar, nós precisamos fazer com que nós sejamos, aqui o pessoal, desculpe o pessoal do Facebook e o pessoal do YouTube, né? O Instagram travou, mas o Instagram já está voltando aí, já está voltando. Então nós devemos fazer exatamente essa diferença, expressarmos, refletirmos de maneira responsável exatamente aquilo para o qual nós fomos comissionados e convocados. Para quê? Para que nós sejamos sacerdotes, uma nação de sacerdócio real. Amém? E essa condição está sobre a tua vida. E exatamente o que a palavra do Senhor diz aqui é aquilo que eu quero profetizar sobre a tua vida. Está preparado? Então vamos lá. Diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento. O Senhor te diz, Ele enviou este mandamento sobre a tua vida. Diz assim: para que a minha aliança continue com Levi, ou seja, a minha aliança continue com você, com os teus procedimentos, com o teu cotidiano, com o teu chamado. Seja você uma advogada, um engenheiro, um médico, seja você um trabalhador liberal, um dentista, aonde você estiver. Eu estou aqui no meu chamado, na minha constituição, e sacerdotalmente, o meu projeto, o meu objetivo, a minha responsabilidade é oficiar diante daquilo para o qual eu fui levantado. E assim seja sobre a tua vida. Então você é um sacerdote lá no teu emprego, no teu trabalho, na tua família, no teu casamento, junto aos teus pais, junto aos teus filhos? Com certeza.
junto à sociedade, sem sombra de dúvidas. E diz a palavra aqui, diz o Senhor dos Exércitos, a minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei, eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. E essa palavra está sobre a tua vida, uma aliança de vida e de paz. Então fala assim, eu tenho uma aliança de vida e uma aliança de paz. Amém? Shalom. A paz, o resultado da justiça plena do Senhor, justiça e juízo, equilibradamente manifestos, me leva a uma paz, a um shalom, porque o shalom significa amplitude de tudo, abundância de tudo, e significa também abundância para todos. O shalom de Deus se derramando sobre o teu sacerdócio, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar diante de Deus. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, não é? Todo dia a gente vai lendo e vai andando na palavra e Deus, eu acho maravilhoso. Eu fico impressionado, maravilhado com aquilo que a palavra de Deus tem para dizer sobre a nossa vida, a nossa identidade, o nosso cotidiano, sobre essa constituição de alegria, de vida, uma constituição de paz e de vida. Meu Deus! Como alguém em sã consciência pode negar, desprezar uma aliança de paz e de vida? Eu e você somos daqueles que não voltamos atrás, mas prosseguimos para o alvo da nossa soberana vocação. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos, cada vida, cada família diante do teu altar, tudo isso que estamos falando, colocando diante do Senhor, tua graça, tua glória, o teu poder se derramando sobre as vidas aqui, seus familiares, Vitor, a Silene, os seus filhos, a Kátia lá de Valinhos. Deus abençoe, Kátia, a tua casa, a tua família, a tua filhinha que sempre estou orando por ela. Deus abençoe também Jailde, um beijo para você, saudades. Jailde, em nome de Jesus. Também todos aqueles, Márcia, Fábio, João, Roseli, familiares, o Luiz que fez aniversário ontem, em nome de Jesus, porque nós estamos como sacerdotes enviados com responsabilidade para refletirmos o reino dos céus nos nossos procedimentos, no nosso cotidiano, junto às nossas responsabilidades diárias, junto à nossa casa, à nossa família. Às vezes com dificuldade, com situações e circunstâncias adversas, mas o Senhor está sobre a tua vida. Você é o embaixador da vida, você é o embaixador da paz, você é o representante do reino dos céus, o reino de vida, de ressurreição, de cura, de saúde, e essa constituição está sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso povo. Tem misericórdia, ó Deus, essa tragédia da Covid-19, tantos enlutados, tantos, Senhor, que estão chorando agora. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua paz, a tua grandeza, o teu mover se derrame. Também nós te clamamos por aqueles que estão ainda nos hospitais, em tratamento. Derrama-te com a tua cura, derrama-te com a tua saúde. Visita, Senhor, o coração, as veias, as artérias. Visita, Senhor, o organismo. Toda comorbidade nós repreendemos e declaramos o poder da vida, o poder da ressurreição. Visita, toca, restaura, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, visita o nosso país, que a igreja seja fortalecida, a igreja do Senhor Jesus Cristo na nossa terra seja impregnada do teu poder de arrependimento, de misericórdia, de pedido de perdão, e ao mesmo tempo nós possamos, Senhor, viver o reino dos céus aqui na terra, e a ti seja sempre dada toda honra e toda glória, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos. Nunca te falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque o nosso Deus é fiel. O mesmo que te chamou é o mesmo que te constituiu, o mesmo que te convocou, é o mesmo quem te ungiu, o mesmo que te exaltou, né? Debaixo da sua gloriosa graça, é o mesmo que te capacitará a viver sacerdotalmente aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, até amanhã. Um beijo para todos vocês. Tchau, Kátia, um beijo. Jailde, saudade. Deus abençoe, um beijo para você, tua casa, tua família. Um beijo para todos vocês. Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Deus abençoe, Eva, filhas, genros, o Carlos, o netinho também, em nome de Jesus. Deus abençoe Cida, seus filhos. Um beijo para todos vocês, Márcia, Fábio, Luiz. Feliz aniversário, hein, Luiz? Deus abençoe a todos, glória a Deus, um beijo, tchau, tchau. Até amanhã às 10 horas, hein?